Nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, em nossos corações, para que a nossa vida possa ser uma vida de princípios, valores, para que nós possamos aprender de acordo com as Sagradas Escrituras, a obedecer nossos pais, a criar nossos filhos, a honrar nossos casamentos. E é isso que a palavra de Deus nos diz. É exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas a Bíblia também nos ensina sobre profecias. É claro que a Bíblia ela está dividida em partes: profecias, histórias, poesias, cartas. Mas hoje nós vamos estudar um pouco sobre as profecias. Vamos estudar sobre a revelação do Apocalipse. A Bíblia ela é um conjunto de livros, 66 livros, que poderemos dizer uma mini biblioteca. Isso é uma grande realidade. Isso nós não temos dúvidas, ok? Mas agora nós vamos estudar a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que Apocalipse é um livro aberto. Ela é sim um livro aberto. Mas houve um momento na história de que alguém disse em um código da Bíblia, o repórter investigativo Michael Dosnin sustenta que há um código oculto nas Escrituras. Então, ele diz que existe um código oculto. Esse repórter investigativo, Michael Drosnin, ele garante que existe um código oculto nas Escrituras. Mas o que poderia ser esse código oculto nas Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus? Ele diz que por meio de um programa de computador e de habilidade de um matemático israelense, foi possível interpretar esse código. E ele vai mais além ainda. Durante 3 milênios, durante 3.000 anos, o código teria permanecido oculto nas Sagradas Escrituras. É o que esse jovem repórter investigativo, Michael Drosnin, escreveu no período que ele viveu aqui nessa terra. Seria a Bíblia, e mais especificamente o livro de Apocalipse contido na palavra de Deus, um livro fechado, obscuro, um livro codificado? Será que quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, em especial aquilo que vem dizendo o livro de Apocalipse, seria ele um livro fechado, um livro obscuro, um livro codificado? Você consegue entender a palavra de Deus e as coisas que estão contidas, principalmente no livro de Apocalipse? Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, o livro de Apocalipse, aparentemente começa a vir algumas dúvidas em nossas mentes, em nossos corações, não é mesmo? Por que então Jesus disse? Você acredita? Por que Jesus disse então, ali em João 9, versículo 35, 9, versículo 39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vidas eternas. Olha o que Jesus nos está dizendo. Examinai as Escrituras, porque julgar ter nelas vida o quê? Vida eterna. Então Jesus está dizendo que você, que eu, poderemos ter vida eterna. Então nós devemos fazer o quê? Examinar as Escrituras, estudar diligentemente, buscar conscientemente a palavra de Deus, buscar o Espírito de Deus em nossas vidas, em nossos corações, para que nós possamos ler, entender e compreender as Sagradas Escrituras. Mas para que isso aconteça, se faz necessário ter Deus, e em especial o Espírito de Deus em nossas vidas, em nossos corações. E quando nós procuramos aprender a palavra de Deus, isso sim, o Espírito fará com que nós aprendamos. Mas o que diz então o começo de Apocalipse? Apocalipse 1, versículo 1. E aqui começa dizendo: revelação de Jesus Cristo a seus servos. Revelação de Jesus Cristo a seus profetas. Revelação de Jesus Cristo aos seus discípulos, seus apóstolos. É assim que nos diz Apocalipse 1, versículo 1. Mas tem um complemento. Apocalipse 22, versículo 1. E ali nos está dizendo que Apocalipse não é um livro fechado, como aquele jovem repórter investigativo disse que o livro
tem códigos dentro dele, talvez que não poderia ser decifrado. O Apocalipse não é um livro fechado, porque Apocalipse 22, versículo 10 está escrito: não seles as palavras deste livro. João estava ilhado na ilha de Patmos e ali ele recebeu as visões do Apocalipse. João fica ali por aproximadamente 14 meses, recebeu as visões e dentre elas, ali em Apocalipse 22, versículo 10, o próprio Jesus diz: não seles as palavras deste livro. Então, Apocalipse 1, versículo 1 nos está dizendo revelação de Jesus Cristo. Até porque a palavra Apocalipse, no grego, significa revelação. Então, Jesus já nos está revelando. É a revelação de Jesus Cristo. Nele, Cristo é apresentado em uma majestosa e sublime pessoa. É assim que vem nos dizendo as Sagradas Escrituras. No Apocalipse, Jesus revela a sua doutrina, sua vontade e seus planos para a humanidade, no presente, no futuro imediato e também no futuro eterno. Mas a Bíblia, ela é cheia de símbolos, e a maior parte delas estão em Apocalipse. E aqui, estudando o livro de Apocalipse, nós vamos entender grande descoberta. Como entender o Apocalipse? No começo eu disse, primeiro, busque sabedoria dos altos céus. Busque o Espírito de Deus na sua vida para que você possa ler, entender e compreender as Sagradas Escrituras. E assim nos diz então João 1, versículo 11. Escreve, pois, as coisas que vistes e as que são, e as que hão de acontecer depois destas coisas. Então, se passou por uma etapa o livro de Apocalipse, as visões de Apocalipse, até que nós pudéssemos ter hoje, em nossas mesas, assim como estou tendo agora no meu escritório, a Bíblia, contendo 66 livros, e hoje em especial falando sobre Apocalipse. Quais foram essas etapas então? Deus, Jesus, o anjo, João, e agora as igrejas da época. Nós somos as igrejas. Nós somos também hoje templos e moradas do Espírito Santo. O seu corpo, meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. A quem Deus então prometeu uma bênção especial. A Bíblia relata sobre as bênçãos e aqui a Bíblia vem nos dizendo a quem Deus prometeu bênçãos especiais. E hoje não importa você tem dinheiro, você tem mansões, fazendas, carros, se você não tem as bênçãos de Deus. É as bênçãos de Deus que enriquecem. A quem Deus prometeu então uma bênção especial? Apocalipse 1, versículo 3 e João 5, versículo 39 nos dá uma pista. Apocalipse 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurados, que nós podemos dizer também felizes. Então ela vem dizendo bem-aventurados, aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão o quê? Estão escritas. Bem-aventurados. Felizes, a Bíblia está dizendo, são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras das profecias e as guardam, as coisas nelas escritas. E eu vou mais além ainda. Por quê? Porque o fim está próximo. E João? O que João escreveu em João 5, versículo 39? Examinai as Escrituras. Você precisa examinar as Escrituras diariamente, sistematicamente. Elas mesmo, Jesus está dizendo, elas mesmo, em João 5,39, elas mesmos que testificam de mim. Olha o que Jesus está dizendo para você e está dizendo para mim neste momento também. Examinai as Escrituras. Examine Gênesis, Apocalipse. Elas mesmo testificam de mim. O Velho e o Novo Testamento, Jesus está dizendo, elas testificam de mim. Mas que método Jesus usou então para explicar as profecias? É preciso ter métodos. Quais foram os métodos que Jesus usava para explicar as profecias? Lucas 24, versículo 27 nos diz, e começando por Moisés. Olha só os métodos que Jesus usava para quê? Para explicar, para descorrer as profecias. Então Lucas 24, versículo 27 nos diz, e começando por Moisés,
discorrendo por todos os profetas, todos, quando se fala todos, são todos. Expunham-lhes, aqui a seu respeito, constavam em todas as Escrituras. Nessa mini biblioteca, nesses 66 livros, das quais estamos estudando agora, quem? Apocalipse. 27 livros dos 39 do Antigo Testamento. Então nós temos 39 livros no Velho Testamento. 27 desses 39 do Velho Testamento são citados no Apocalipse. Olha só, dos 39 versículos, dos 39 livros do Velho Testamento, 27 é mencionado em Apocalipse. E de seus 404 versículos, 276 são citações de outros autores bíblicos. Por isso, a chave para entender o Apocalipse é a própria Bíblia e mais nada. Então, para que você possa entender Apocalipse, para que eu possa ler e entender o Apocalipse, a Bíblia, ela é a chave. Por quê? Porque do Velho Testamento, de 39 livros, uma mini biblioteca, 27 são citados em Apocalipse. E aqui ela vai mais ali ainda. De seus 404 versículos, 276 são citações de outros autores bíblicos. Por isso, a chave para entender que nós estamos estudando aqui o livro de Apocalipse é a Bíblia. É somente a Bíblia e nada mais. Essa é uma grande realidade. Mas existe comunicação por símbolos. A Bíblia, ela é escrita por símbolos em alguns lugares, principalmente nos livros proféticos. Que método, então, Deus usou para dar a João a revelação de Apocalipse? Quais foram os métodos dados por Deus para João ali ilhado na ilha de Patmos, que nós sabemos que hoje é onde fica a atual Grécia, ali cercado pelo mar Egeu? Que método Deus usou para dar a João a revelação do Apocalipse? Podemos ir lá em Apocalipse 1, versículo 11 e 12, que nos diz: o que vês, escreve. Nestas visões, então Deus disse para João: o que você vê, você escreve. Voltei-me para ver quem falava comigo. Olha só. Então naquele momento João se volta, de repente olhando para o lado para ver quem falava com ele. E voltando, ele diz que viu 7 candeeiros de ouro. Assim nos está dizendo Apocalipse 1, 12. 73 vezes João diz: eu vi, ou olhei e eu vi. Repito, 73 vezes João disse: eu vi, ou olhei e eu vi no Apocalipse. Diríamos hoje que foram impressões audiovisuais. E o que seriam essas impressões audiovisuais? Porque Jesus falou em parábolas e nos deu o livro de Apocalipse em símbolo. Ali temos uma pequena descrição em Lucas 8, versículo 10. E o que diz então Lucas 8, versículo 10? E a vós outros, ele está dizendo aos discípulos, as pessoas que ali rodeavam a Jesus, e a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Olha que espetáculo! Lucas 8, versículo 10. E a vós, Jesus ali, ele se direciona ali aos discípulos, aos apóstolos que estavam com ele. É dado a conhecer os mistérios do reino de quem? Do reino de Deus. E aos demais, Jesus está dizendo, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Essa é a realidade. Dessa forma, somente os que estavam verdadeiramente interessados na mensagem de Deus compreendiam, pois buscavam explicação e persistiam na busca, até que eles tivessem total lucidez do que eles procuravam, ou até mesmo do que eles estudavam. Deve-se lembrar também que João estava preso em Patmos, claro. Ele estava ali ilhado na ilha de Patmos, junto com os piores bandidos da face da terra. E para que sua mensagem pudesse chegar até as igrejas, que a Bíblia cita, as 7 igrejas, e para que nós pudéssemos ter hoje, precisava estar codificadas. Imagina se vocês, João ali na ilha de Patmos, então ele recebia as visões de Deus,
e ele escrevia. E quando ele fosse sair dali um dia, e se aqueles soldados romanos, imperadores romanos, descobrissem, pegassem aqueles escritos por João, e lessem e entendessem que estariam falando deles mesmos, você acha que eles permitiriam que esses escritos, essas visões das quais Jesus falou, o que vês, escreve, e ele escrevendo sairia dali? É claro que não. Os cristãos entendiam a mensagem e elas precisavam ser entendidas. Então, ali João estava na onde? Na ilha de Patmos. Hoje, era uma região turística ali onde as pessoas têm ido muitas e muitas vezes ali para ver aquela região onde viviam as pessoas. Mas a Bíblia nos fala que foi escrita em símbolos quando nós começamos a estudar de uma forma superficial. Muitas das vezes nós não entendemos o que está escrito ali. É verdade. Os símbolos não impedem a compreensão. A Bíblia provê a chave. A Bíblia lhe dá a chave. Por exemplo, animal, em Daniel 7, versículo 23, águas, em Apocalipse 17, versículo 15, um dia profético em Ezequiel 4, de 6 a 7. Como que nós poderemos dizer então? Ali quando você lê animal em Daniel 7, versículo 23, nós vamos entender que significa o quê? Reinos. Quando nós vamos em Apocalipse 17, ali fala de uma mulher que surgiu meio às águas, e você vai ver que em Apocalipse 17, versículo 15, nos diz que água significam povos, multidões, nações, povos, pessoas. E quando nós vamos ali pelos dias proféticos, ali em Ezequiel 4, versículos 6 e 7, nos diz que um dia significa o quê? Um ano. A autoridade da Bíblia, da profecia bíblica, a autoridade da profecia na Bíblia. Essas autoridades, quando nós estudamos, por que ela precisa de ser chancelada como autoridade? Qual é a autoridade da profecia na Bíblia? Porque é exatamente pelas profecias que nós saberemos sobre o quê? Sobre a volta de Jesus. Quanta segurança existe na palavra profética? Porque a Bíblia é cheia de profecias e a grande maioria delas já aconteceu. Por exemplo, quando nós vamos em Apocalipse 13, versículo 3. Quando você estuda aquela profecia de Apocalipse 13, versículo 3, você não entende. Mas quando você lê ela, à luz da Bíblia, e você começa a entender o que aconteceu na história, você vai entender que a profecia aconteceu cabalmente, exatamente como ali ela foi proferida. Mas aí você precisa estudar a profecia, e a grande maioria dela já aconteceu. Você precisa entender o que aconteceu na época, para que você possa entender que as profecias aconteceram exatamente como descrita. Quanta segurança então existe na palavra profética? 2 de Pedro 1, 16 a 19 nos diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos, olha o que nos está dizendo 2 de Pedro 16 e 19, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua mensagem. É que o 2 de Pedro 1, 16 a 19 nos está dizendo: nós mesmos fomos testemunhas oculares. Temos assim tanto mais confiança à palavra profética. E fazeres bem em quê? Em entendê-la. Se você é um cristão e você procura cada dia estudar mais a palavra de Deus, porque você crê na morte e ressurreição de Jesus, você crê na volta de Jesus, e é pelas profecias, e é exatamente pelas profecias que nós saberemos quando será a volta de Jesus. Que coisas Deus nos adverte ao interpretar as profecias? 2 de Pedro 1, versículo 20, ou até mesmo Apocalipse 22, 18 e 19 nos diz: nenhuma profecia, 2 de Pedro 1, 20, olha só, nenhuma profecia da Escritura provém de participação e interpretação. Ou seja, nenhuma profecia da Escritura provém de participação e interpretação. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro destas profecias, aqui está dizendo Deus, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. E 2 de Pedro 1, versículo 20, novamente, o que ele diz? Nenhuma profecia das Escrituras provém de particular interpretação. Essas participações
de que a Bíblia foi escrita aproximadamente por 40 autores, inspirado por Deus, essas profecias não vêm deles de particular interpretação, não. É somente de Deus. Quanto à Santa Escritura é inspirada por Deus. Então, temos uma Bíblia em nossas mãos. São 66 livros. É uma mini biblioteca. Quanto desta Bíblia, desses 66 livros, ou quanto dessa mini biblioteca é santa? O que a Bíblia nos diz? Então, a própria Bíblia vai nos dar a chave. 2 Timóteo 3, versículo 16, nos diz: toda, você compreende o que significa toda? Toda a Escritura é o quê? Divinamente inspirada por Deus. Toda ela. João 7, versículo 17, nos diz: que segurança temos de que vamos entender a mensagem do livro sagrado? O que ela ali nos diz?